Boa noite, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma videoaula de português. Nós, no nosso último encontro, tivemos aquela aula abençoada de História, onde o texto foi trabalhado por título Brasil Português. Hoje nós vamos trabalhar na língua portuguesa um gênero de texto muito utilizado e tenho certeza que vocês já tiveram experiência tanto da leitura quanto da contação de história, chamado fábula. Hoje nós vamos trabalhar o gênero de texto chamado fábula. Então vamos lá, para iniciar, retângulo de contorno azul piscando já no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, na sua televisão. Vamos começar a leitura? Há uma variedade de textos que podemos escolher para ler. Divertir, informar, imaginar, fazer sonhar. O mundo da leitura tem muito para nos oferecer. Uma maneira de sabermos identificar os textos de que gostamos é conhecer a forma como eles se apresentam. Você vai ler dois textos de formatos bem diferentes, depois vai escolher o de que mais gostou. Primeiro observe a ilustração e leia silenciosamente o texto. Agora nós vamos trabalhar justamente a leitura número 1, fábula em prosa. Aí nós temos uma ilustração aqui embaixo, no finalzinho, mas eu gostaria de que você acompanhasse esse passo a passo. Tudo bem? A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que foi que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Esopo, Fábulas de Esopo, tradução de Helena Jan, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1994, páginas 48 e 49. Aí nós temos um detalhe de ilustração de Edward Julius Dertnold. Então nós temos aí esse composto, da leitura de número 1, fábula em prosa. O que é que isso significa, professor Luiz? Que ela está organizada em parágrafos, linhas contínuas. Terminou um parágrafo, outra linha, letra maiúscula, até chegar lá no final. Então nós temos o espaço do texto aqui já sendo demonstrado para você, onde nós temos o título do texto, que como é uma fábula, depois que a fábula termina, nós temos o ensinamento, uma lição moral. Nós temos a bibliografia, que é de onde foi retirado esse texto, e nós temos a ilustração sendo detalhada para vocês aqui. Tudo indicado com setinhas coloridas para vocês poderem perceber cada um desses elementos. Legal, não é? Pois sim. Como eu disse a vocês, a fábula está escrita em prosa e nós vamos perceber os parágrafos agora. Primeiro parágrafo começa num belo dia de inverno e termina em de repente aparece uma cigarra. Quando tem a palavra cigarra, tem um sinal de pontuação chamado 2 pontos no final do primeiro parágrafo. E depois, para abrir o segundo parágrafo, nós temos a presença de um outro sinal de pontuação muito característico, que é o travessão. Professor, o que é que isso significa? Quando eu tenho os 2 pontos, eu estou anunciando que o personagem ou o narrador vai falar. E agora, quando eu tenho travessão, eu tenho a fala ou do narrador ou do personagem. Tudo bem? A cigarra aparece e ela, então, faz um pedido para as formigas.
Legal, não é? No terceiro parágrafo, o narrador fala mais um pouquinho e diz que as formigas pararam de trabalhar. Quando ele termina de falar, tem 2 pontos e inicia o quarto parágrafo com travessão, porque as formigas vão dizer agora o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Mas, professor, animais não falam. Pois é, mas no gênero de texto fábula, os animais têm características humanas. Os vegetais, as plantas, as árvores têm sentimentos, têm faculdades humanas, justamente para que seja transmitido um certo tipo de ensinamento. Aí nós vamos ter o quinto e o sexto parágrafo. Legal, não é? Depois nós temos a lição moral sendo empregada. Os preguiçosos colhem o que merecem. Próxima página tem algum escrito sobre o autor. E aqui o autor é Esopo. Tudo legal? Muito bem. Quem foi Esopo? Segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de história, que viveu por volta do século 6 a.C. Não tem uma data exata do seu nascimento e da sua morte. Já o ilustrador é Eduardo Julius Dertnold, que nasceu em 1883 e morreu em 1957 no Reino Unido. Tudo bem? Detalhes do nosso texto. E agora, setinha já piscando, interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Número 1, setinha verde. Qual foi sua primeira impressão ao ler o texto? Converse com as pessoas que estão aí junto com você. Número 2, seta na cor azul. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Aí nós temos como elemento da fábula tempo, lugar e personagens. Aqui nesta tabela, primeira coluna, tempo, segunda coluna, lugar, terceira coluna, personagens. E tem esse espaço que vocês vão colocar a resposta de cada um desses elementos que estão sendo perguntados. Elemento tempo. Quando aconteceram os fatos da história? Aí nós temos, primeiro, o tempo é a estação do ano, o inverno. E especificamente no inverno, depois de uma chuvarada. Aí você, por favor, coloque a resposta no local adequado. Lugar agora, onde aconteceram os fatos da história. Naturalmente, se as formigas estão tirando o trigo que está molhado, estão tirando de onde? De dentro do formigueiro e colocando para secar ao sol. Muito bem. E por fim, os personagens. Quem participou dos fatos da história? Aí nós temos os personagens que já estão sendo demonstrados no título, a cigarra e as formigas. Tudo bem? Terceira questão. Releia a fábula e observem no texto. Aí nós temos 2 coisas muito importantes. A fala do narrador, que é quem está contando a história, e a fala de cada personagem, quem participa da história. Aí nós temos a letra A, com essa indicação na cor caramelo, copia um trecho da fala do narrador e você anota aqui. Depois, nessa indicação verde, copia um trecho da fala de algum personagem. Pode ser da cigarra ou pode ser da formiga. Legal, não é? Próxima página. Quarta questão agora, seta na cor vermelha, piscando lá em cima. Explique qual era o grande trabalho das formigas, o que era que elas estavam fazendo. Por favor, anote sua resposta aqui. Número 5, seta na cor azul. O que a cigarra pediu para as formigas? Aí você anota, tá? Bem aqui neste traço, o pedido da cigarra para as formigas. Número 6, setinha na cor verde. Releia a frase e observe a parte destacada. Vamos lá fazer a leitura da frase? As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas.
De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada, coisa que era contra os princípios delas? Você pode escrever aqui mais ou menos assim, coisa que não era do costume delas, ou as formigas pararam de trabalhar, coisa que não fazia parte da vida delas, dos hábitos delas, enfim, agora é com você. Sétima questão, aí nós temos esse espaço aqui todinho, ó, piscando aqui esse colchete na cor preta. Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Elemento da fábula, sentimento das formigas. Releia o trecho, leia o quadro e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Vamos lá para o trecho. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Acabei de ler esse trecho aqui, ó, que está sendo indicado. Vamos lá para as palavras do quadro. Desprezo, compaixão, zombaria, ironia, apoio, pena, amizade, deboche, solidariedade. Gente, agora vocês vão circular quais palavras estão indicando o sentimento que as formigas demonstraram aí no texto. Desprezo, compaixão, zombaria, ironia, apoio, pena, amizade, deboche, solidariedade. Você só vai circular aquelas que demonstraram o sentimento das formigas, tá bem? Parte importante agora do nosso trabalho. Esse retângulo de contorno vermelho, eu preciso que você copie no seu caderno, porque é um conceito importante de fábula, tá bom? Então, logo abaixo do cabeçalho, que você anotou lá no seu caderno, por favor, copie isto para ter esse registro. As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Legal? Muito bem. Oitava questão, seta já piscando. Juntos releiam a moral presente nessa fábula. Aí nós temos essa moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Mas o que é a moral? A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Conversem sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois conversem, reflitam. Você concorda com essa moral para a história lida? E aí fica com você. Bom, gente, nós vimos até aqui o texto fábula sendo escrita em prosa, ou seja, organizado em parágrafos, linhas contínuas. Mas nós temos um outro tipo, uma outra forma de escrever uma fábula. Ela pode ser escrita em versos, só que a estrutura é diferente. Por quê? Porque as linhas não são contínuas. Você vai ter a linha sendo chamado de verso e um conjunto de versos formando uma estrofe. Aí o que foi que eu fiz? Eu adaptei a fábula do corvo e da raposa, que também é uma fábula de Esopo, trouxe para ser contada aqui no Ver o Peso, ou seja, a fábula foi amazonizada, sofreu uma adaptação, mas que vai trazer o mesmo padrão de lição moral da fábula original. Aí então tem um título totalmente diferente: O Urubu e o Vira-Lata. Acompanhe a leitura comigo porque tem rima, está organizado de uma forma que você possa memorizar e vai ser muito legal. Vem comigo. Vamos lá? O Urubu e o Vira-Lata. Era um dia normal no Veropa, bem na hora da virada. Não fosse o urubuzico chegar, todo prosa na parada. Pousando no meio da praça, no galho seco da mexeira, com o bico cheio de carcaça, só o filé da pratiqueira. Quem viu tudo foi Dodô. Na manha e muito confiante, o vira-lata andarilho disse: vou enganar esse avoante. Nunca vi bicho algum com tamanha boniteza, nem garça branca, nem guará vestido de realeza. Se Zico cantasse agora, geral tinha que ajoelhar.
caboclo lindo desse jeito, nem Curió vem contigo disputar. Depois de ouvir essa conversa, sem potoca ou trairagem, Zico tufou o peito, todo cheio de pavulagem. Ele soltou a goela, num grito mais horrível do mundo. O quinhão de peixe veio abaixo, hoje tem banquete de prato fundo. Vira-lata agora zomba, e manga do pobre urubu. Não tenho asas nem sei voar, mas o sabido aqui sou eu e não tu. Moral, cuidado com quem muito elogia. Essa foi a nossa fábula, agora escrita em versos. Legal, não é? Pois sim, nessa semana que inicia a Semana do Folclore, há aí um texto cheio de palavras que faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, da cultura popular paraense. Então, a partir de amanhã, vocês terão aula com a professora Roseni, que é terça-feira, né? A responsável pela nossa tão querida biblioteca, sempre nos incentivando a fazer novas leituras. E amanhã também eu vou deixar destacado uma atividade especial para a nossa pesquisa dessa semana folclórica. Tudo bem? Mas, enquanto isso, não esqueça de manter nossos hábitos, hein? Que hábitos são esses? Lavando sempre bem as mãos com água e sabão ou fazendo a higiene com álcool em gel. Se tiver que sair, por favor, use adequadamente a máscara. Exatamente, é isso aí. Evite aglomerações e, na medida do possível, pratique o distanciamento social. Chegou a oportunidade? Vacina no braço. Logo, logo a gente vai estar junto na nossa tão querida escola Walter Leite Caminha. Até a próxima aula. Beijo no coração de todos. Tchau!